Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Amém. Mostra para essa máscara aí que você é mais forte do que ela, amém? Amém. É isso aí, Deus abençoe a sua vida. É uma alegria e uma honra estar com vocês aqui nessa noite. Eu quero render graças ao Senhor pelo privilégio dessa oportunidade. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Pastor Bruno, é uma alegria. Deus abençoe. Pastora Carol, minhas saudações aí ao pastor Davi. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 1. Glória a Deus. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 1. Quem achou pode dar um amém? Amém. Amém. Versos 18 em diante. Diz assim o texto sagrado: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E José, seu marido, sendo justo e não a querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. E projetando ele isto em sonho, eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Diga amém por essa palavra. Amém. Se você pode, mantenha a Bíblia sobre o seu colo e levante uma das suas mãos aos céus. Curve a sua cabeça em reverência à palavra de Deus. E levante agora uma palavra de súplica diante do Senhor. Você pode fazer isso onde você está aí agora? Suplicar ao Senhor que nos envie a porção da sua palavra. Não estamos aqui apenas para escutar a ministração de uma letra. Sabemos que ela é poderosa e viva, mas queremos compreender qual é a porção, a revelação, discernir com plenitude aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Para tanto, eu quero pedir a toda a Devec Recreio agora, que levante uma súplica diante de Deus aí agora. Comece a suplicar ao Senhor. Isso, peça isso, faça isso em tom de súplica. Diga para o Senhor que você veio aqui porque precisa ouvir a sua voz. Diga ao Senhor o que disse Pedro: para quem iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna? Não viemos aqui, Senhor, por causa de um homem, não viemos aqui por causa de uma mulher. Nós viemos aqui porque acreditamos no que a tua palavra diz. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me faço presente. E sabemos que quando tu estás presente, maravilhas acontecem, Senhor. Sabemos que quando o Senhor está presente, uma segunda-feira se torna muito mais do que um dia da semana. Se torna um dia de revelação, um dia de conquista, um dia de direcionamento, um dia de resposta. Senhor, em nome de Jesus, eu levanto a minha voz agora em oração, junto com todo o teu povo reunido aqui, e aqueles que não puderam estar aqui, mas estão acompanhando pela internet agora. No nome de Jesus nós te pedimos, responde-nos com a tua palavra, como prova de que o Senhor tem estado conosco neste processo, como prova de que o Senhor é bondoso, é misericordioso, como prova de que o Senhor realmente não nos deixa e não nos desampara nunca. Responde-nos com a tua palavra, ó Deus vivo. Responde-nos com a tua palavra. Fala no profundo, no oculto e no escondido. E enquanto a tua palavra estiver sendo ministrada nessa noite, que vidas sejam visitadas pelo impacto e pela força que sabemos que a tua palavra produz. Senhor, eu ministro porque sei que a tua palavra é poderosa para a destruição de fortalezas. Eu ministro porque sei que a tua palavra é a espada da verdade. Eu ministro porque eu sei que a tua palavra é como martelo que esmiuça a penha.
venha. Eu ministro porque eu sei, Senhor, que céus e terras passarão, mas as tuas palavras nunca hão de passar. Visita corações aqui agora, enquanto a tua palavra estiver sendo pregada. Ressuscita os que precisam de ressurreição de dentro para fora. Visita os cativos com libertação. Alcança aqueles que precisam de transformação, de uma direção, que seja uma noite de resposta. Para a honra e para a glória do teu nome nós te suplicamos. Fala, Deus. Fala, Deus, fala. Em nome de Jesus nós te imploramos. Fala, porque os teus servos desejam ouvir a tua voz. Nós oramos assim, crendo em nome de Jesus. Quem concorda, diga: oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Tem um glória a Deus aí? Oh, aleluia, glória a Deus. Que bom que você veio. Davi disse: vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 em outra parte. Que bom que você veio. Ele disse: é melhor estar nas portas da tua casa do que habitar nas tendas da impiedade. Que bom que você veio. Alguém acha que você veio fazer uma social, mas Deus sabe. Que bom que você veio. Oh, aleluia, aleluia. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Que bom que você veio. Aleluia. E foi o Senhor quem te trouxe. Quem te trouxe foi o Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. A passagem que nós acabamos de fazer menção, Mateus 1, ela é muito conhecida. Fala sobre como Maria gerou o Filho do Deus vivo. A mãe, como Maria se tornou a mãe de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o Emanuel, Deus conosco. O Senhor já havia falado pela boca do profeta Isaías que quem conceberia o seu filho seria uma moça virgem. Diz o texto: eis que a virgem conceberá, dará à luz a um filho. Já sabia que era uma virgem. Agora, é interessante ter sido Maria, porque Maria era uma moça muito humilde. Maria era uma moça pobre. Tanto é que quando ela foi fazer o procedimento normal da cultura judaizante, que era consagrar a vida do menino Jesus depois do seu nascimento, ela vai entregar a menor oferta que sugeria Levítico, quando alguém não tinha posses e condições alguma de fazer a consagração, que era uma pombinha, uma rolinha. E isso denota o padrão de simplicidade que Maria e a sua casa se mantinham. Todavia, você conhece a palavra, e para quem não conhece, vem com a gente. O texto vai dizer que o anjo Gabriel visita Maria e entrega para ela a palavra da promessa da conceição de Jesus. E diz para ela na aparição: salve, agraciada seja. E é interessante, porque nós estamos falando, como eu disse, de uma moça pobre, de uma moça simples, de uma moça humilde, que a Bíblia não dá absolutamente nenhum destaque, nem de aparência e nem de posses, mas alguém extremamente ambientada no universo espiritual. E isso já começa a explicar muita coisa. Porque o texto diz que quando Gabriel chega para Maria e diz: salve, agraciada seja, ao invés de ficar apavorada, como ficou, por exemplo, Zacarias, marido de Isabel, mãe de João Batista, que ao receber a visita do mesmo anjo, da mesma hierarquia angelical, o anjo Gabriel, ficou apavorado quando viu Gabriel, que na visita de Zacarias disse: olha, a sua mulher Isabel vai ser mãe. E ele fica apavorado. O texto diz que Zacarias, que era um sacerdote, só para eu ter certeza que você está comigo, Zacarias era um sacerdote, aquele que ministrava continuamente diante de Deus. Então Zacarias não podia achar nada estranho dentro daquilo que transitava no universo espiritual.
quiçá no universo angelical. Mas o texto diz que mesmo Zacarias, sendo sacerdote, quando viu o anjo Gabriel diante dele, na ponta do altar, o texto diz que ele batia as pernas de um lado para o outro, ele tremeu de medo diante da revelação e da personificação do anjo Gabriel. E por segunda ocasião, na mesma oportunidade, ele ainda ficou mudo, porque o anjo lhe entregou uma boa nova, dizendo que Isabel iria gerar, e ele duvidou. Ele disse: como se dará isso? Essa é a expressão exata que Zacarias usou quando viu a expressão que Gabriel usou para falar sobre a conceição de João Batista no ventre de Isabel, acreditando que ela era estéril ou que já era avançada em dias. Ele diz: como se dará isso? Na verdade, o que ele queria dizer é: mas não tem como isso acontecer. E o texto diz que o anjo olha para Zacarias e diz: olha, você vai ficar mudo, porque você não creu nesta palavra. Então, além de ficar tremendo e atônito, ele ainda fica mudo até o dia do nascimento de João Batista. Quem é João Batista? Aquele que o profeta Isaías também já havia predito, a voz que prepararia o caminho e a chegada do Senhor. Volta agora para Maria. Este anjo Gabriel também visita Maria. Maria não é sacerdotisa, Maria não é profetisa, Maria não é juíza, e aparentemente não há absolutamente nada em Maria que dê a ela condições ou vocação, se fosse nos dias de hoje, eclesiástica. Mas olha que interessante, o mesmo anjo também vai entregar uma palavra de promessa e uma palavra miraculosa, uma palavra extraordinária, uma palavra que determina que algo inédito, absurdo e sobrenatural vai acontecer na vida de Maria. Mas olha o que o texto diz, que quando Maria ouve a saudação, olha isso, ela ainda nem ouviu a palavra da promessa, mas na saudação, quando ele diz: salve, agraciada seja, Lucas 1, ela diz que acha estranha a saudação do anjo. A gente só pode achar estranho aquilo que a gente conhece como comum, sim ou não? Como é que você sabe que o arroz está com gosto estranho? Quando você está acostumado a fazer o arroz normalmente, então você conhece o gosto comum. Quando é que você sabe que uma comida, que um prato, que um doce está azedo? Quando você já experimentou antes e sabe qual é o sabor original ou comum daquela comida. Quem está entendendo, diga eu. Quando o anjo chega e diz: salve, agraciada seja, diferente de Zacarias, o texto não diz que Maria bate uma perna na outra. O texto também não diz que ela toma um susto. O texto diz que ela só acha a saudação estranha. Então veja, ela é simples, ela é humilde, ela é pobre, mas ela é extremamente ambientada no universo espiritual. Ela é tão ambientada que ela percebe que não há problema na aparição do anjo. Ela só está impressionada porque o anjo falou de uma forma que não é comumente a forma que os anjos se manifestam. Oh, aleluia! Então perceba, Deus vai fazer algo extremamente sobrenatural. Eu vou repetir porque eu quero que você guarde a palavra sobrenatural. Deus vai fazer algo extremamente sobrenatural. Eu vou falar a terceira vez. Deus vai fazer algo extremamente sobrenatural. Sobre a vida de quem? Sobre a vida de alguém altamente espiritual. Maria é uma moça espiritual. Maria percebe quando a saudação de um anjo não é comum. Maria não se assusta diante de uma manifestação angelical, que é uma manifestação sobrenatural. Ou você porventura vive vendo anjo por aí todo dia, toda hora, em todo lugar. Ela é extremamente espiritual. Mas o que eu quero enaltecer aqui não é só o fato de Maria ser espiritual, mas é o fato de Maria ser gente. Não é por ser espiritual que a gente tem que andar por aí agindo como se fosse sobrenatural toda hora. Maria não é sacerdotisa, volto a dizer. Maria não é profetisa. Maria não se comporta como juíza. Maria é espiritual, mas é gente. Completa para mim para eu saber que você está comigo. Maria é espiritual, mas é? De novo, Maria é espiritual, mas é? Última vez, Maria é espiritual, mas é? Porque o Senhor, quando nos fez, não nos fez para sermos espirituais. Perdão, sobrenaturais. Ele nos fez para sermos semelhantes, e semelhantes na condição de ser humano. Quando o Senhor criou o homem, Ele não disse: façamos o homem igual a nós, acerca da Trindade. Não, Ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Você pode ser altamente espiritual, mas isso não faz de você alguém sobrenatural. E Camila, por que você está insistindo isso?
nisso, porque nós estamos vivendo numa época onde achamos que para vivermos da parte de Deus coisas sobrenaturais, a gente tem que ser sobrenatural, e isso está virando um jugo desesperador. Porque a gente acha que tem que profetizar toda hora, que tem que rodar toda hora, que tem que ter visão, que tem que ter revelação profunda, que tem que orar 2 horas, que tem que jejuar todo dia, que tem que entregar um voto atrás do outro, que tem que ser mais crente do que todo mundo. E isso vira um jugo. Porque você não foi feito para ser anjo, você foi feito para ser gente. Isso vai criando um peso tão grande que você acha que nunca está preparado para viver as coisas que Deus tem para você, porque você não é crente o suficiente, não é espiritual o suficiente, não é sobrenatural o suficiente, porque você não cura o suficiente, porque você não prega o suficiente, porque você não é o suficiente, nunca será, meu filho. Alamachuri rebaracandaraio. E sabe o que está acontecendo? Estamos achando que Deus deixará de manifestar o sobrenatural na vida de pessoas que são espirituais, mas só porque são comuns não viverão o sobrenatural. E Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer: está errado. Deus está dizendo: eu farei coisas sobrenaturais na vida de pessoas comuns. Ah não, eu vou falar de novo. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: eu vou fazer coisas sobrenaturais na vida de pessoas comuns. Ele escolheu as coisas que não são para confundirem as que pensam que são. Jesus andando sobre a terra, ele olhou para a plebe que o seguia. Se fosse falar a grosso modo no século 21, para os irmãos da comunidade de Nazaré. Porque quando diziam Jesus de Nazaré, não eram para ressaltar a sua simplicidade, nem a sua humildade, mas eram para desmerecê-lo, acreditando que o lugar que ele morava depreciava a sua grandeza. Por isso diziam Jesus de Nazaré. E quando a plebe o seguia e os maiorais o rejeitavam, ele olhava para o céu e de vez de dizer: a plebe me segue, ele louvava ao Pai dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos grandes. Que coisas? As revelações sobrenaturais do seu reino, as manifestações extraordinárias do seu poder. Olha como ele vai dizer: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Por quê? Porque os favelados me seguem? Não. Por quê? Porque gente comum está comigo? Não era só isso. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque doutores podem não me seguir, maiorais podem não me acreditar, diplomatas podem não me receber, mas tu ocultaste estas coisas a eles e revelastes aos pequeninos. Levanta a tua mão que eu estou sentindo a autoridade de Deus para profetizar. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: não se preocupe em carregar o jugo de ser sobrenatural todo dia. Seja espiritual, e o sobrenatural eu farei na sua vida. Mistura essas palmas com glória a Deus e aleluia. É um jugo, é uma cadeia querer ser um espetáculo todo dia, querer ser um profetão todo dia, querer ser o melhor pregador do mundo todo dia, querer ser a irmã mais poderosa da intercessão todo dia, querer ser o melhor empresário do ano todo dia, querer ser o melhor pai que a escola já viu. É um jugo. Nunca é o suficiente, nunca é o bastante. É como se um silício fosse colocado na sua alma. E nós vamos vendo as pessoas crescendo, as pessoas prosperando, as pessoas aparentemente tendo sucesso, e começamos a entrar numa cadeia de comparação, e a gente começa a dizer: tenho que fazer sucesso também, tenho que vender também, tenho que arrebentar a boca do balão também, eu tenho que pregar também, eu tenho que cantar também, eu tenho que atirar para tudo que é lado, e no final termina morto, caído. Porque Deus não chamou a gente para ser sobrenatural. Você desculpa, mas eu vou falar bem rasgado, que é para todo mundo entender. Deus te chamou contando que no mínimo você aprenda a ser humano. Se você se tornar um bom ser humano, você já avançou a beça. Humano. As fraquezas, as fragilidades, as angústias e as agruras da nossa alma, que tanto nos envergonham e que tanto nos limitam,
na verdade, são as maiores molas propulsoras que nos empurram para o altar de Deus, sim ou não? Quem aqui não orou melhor quando estava quebrantado? Quem aqui não sentiu mais a presença de Deus quando esteve mais moído? Quem aqui não se tornou mais sensível à voz de Deus quando estava por baixo? Quem aqui não se comportou mais humildemente quando não tinha tanto quando tem hoje? Quem aqui já não se tornou uma pessoa mais agradável com os outros quando teve menos pessoas ao seu redor? Quem aqui não aprendeu a valorizar o pouco depois que perdeu muito? Maria era comum. Complete aí, por favor. Maria era, porque Deus usa pessoas comuns. Deus se manifesta sobre a vida de pessoas comuns, mas essa desgraça de comparação acha que Deus só pode te usar se você pregar igual a mim, se você cantar igual a Juliana, se você adorar igual o João, se você interceder igual a Maria. Julgo desgraçado, você será quebrado hoje pelo poder de uma unção. Uma unção que não vem mostrar pra gente que a gente está pronto para explodir a boca do balão. Uma unção que vem para mostrar para a gente que Deus também abençoa quem tem rotina. Que Deus também abençoa quem lava a louça. Que Deus também tem uma obra com quem pega VLT e BRT todo dia. Que Deus também ajuda quem come batata com ovo, salsicha e sardinha. Deus veio aqui nesta noite através desta palavra para mostrar pra gente que tem muita coisa que não vai para Zacarias, que é sobrenatural e tá com medo, mas vai para Maria, porque não tem aparência, mas está preparado por dentro para receber aquilo que Deus quer fazer. Aprenda uma coisa que o Espírito de Deus está nos dirigindo nessa noite. Vivemos regando a ideia de que a gente tem que arrasar. E a verdade é que Deus prefere uma vela acesa do que um fogos que explode hoje e não faz nem fumaça amanhã. Camila, do que você está falando? De uma palavra que nesta última hora, sobretudo no período da pandemia, se tornou como motivo de algeriza para muita gente que está aqui. Qual? Rotina. Vou falar uma outra palavra que ao longo do tempo foi tomada como pejorativa, como coisa ruim. Mas na verdade é uma palavra muito boa e louvável. Qual? Ordinário. O problema é que dentro de uma cultura brasileirada, a gente acaba desenvolvendo a ideia de que ordinário é tudo que não presta. Mas não é ordinário, segundo o dicionário, vem de tudo que é ordeiro. Vem de tudo que segue a uma metodologia convencional e à risca. Só que a gente só aplica porque é pejorativo. Não vamos aplicar para uma linguagem figurada do que não é. Vamos falar do que é. Porque as palavras não dizem o que eu queria que elas dissessem. Elas dizem o que dizem. E o que é a palavra ordinária? A palavra ordinária é daquilo que é ordem. Já viu? Principalmente a Assembleia de Deus. A gente diz assim, Assembleia Ordinária. Significa que ela é uma exceção à regra? Não. Significa que é uma reunião que se repete em determinado período, por um determinado tempo, com o mesmo objetivo. Por isso ela é ordinária. Não é porque ela é ruim, é porque ela é constante. Completa para mim, não é porque ela é ruim, é porque de tempo em tempo ela é. Por que Daniel foi um homem que a cada anjo que descia para falar com ele, sobretudo o último que desceu para a revelação das 70 semanas de Daniel, a primeira coisa que ele disse para Daniel foi: Daniel, homem muito amado. É porque ele rodava? Falava em línguas? Era do manto? Não. Se você for olhar do capítulo 6 de Daniel até o final do livro de Daniel, você vai ver uma palavra se repetindo por diversas vezes. E esta palavra significa e diz que Daniel era constante. Mas a gente tem ódio da rotina. A gente reclama do ônibus que pega, a gente reclama do casamento antigo, a gente reclama do filho que não muda, a gente murmura da cama que dorme. Porque a gente não quer ter uma rotina, a gente quer que Deus mude a nossa casa, a gente quer que Deus mude o nosso guarda-roupa, que Deus mude as nossas vidas, que Deus mude o marido, que Deus mude o filho, que Deus mude a minha profissão. A gente quer mudança toda hora, porque não queremos viver debaixo de coisas ordinárias, debaixo de coisas ordeiras. Mas e se eu te disser que Deus te chamou para a ordem? E se eu te disser que Deus te chamou para a constância?
E se eu te disser, e guarde o que eu estou dizendo agora, porque não falo só por profecia, como disse Paulo, em parte falamos porque Deus revela, e em parte falamos do que conhecemos. Falo isso como profeta, e falo isso na condição de alguém que avalia e discerne os tempos. Guarde o que eu vou lhe dizer. Começamos numa doutrinação, seja por coach, ou seja por pregadores, de gente falando sobre sucesso, 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 triunfo, 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 honra, 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 exaltação, exaltação, exaltação. Isso virou um jugo tão pesado que quem não alcançou o sucesso, não alcançou a honra, não alcançou a exaltação, está caído, arrebentado no chão, fazendo comparação, achando que tinha que estar assim. Camilo, o que você está dizendo? Estou dizendo que a gente vai entrar num novo tempo, onde ao invés de alguém pegar o microfone para dizer seja sobrenatural, nós vamos pegar o microfone e passar a receita do beabá, e vamos começar a dizer, tem a hora para lavar louça, tem a hora para estudar, tem a hora para orar, e alguém vai dizer, a minha vida mudou. Foi o que? Um anjo que desceu? Não, a ordem entrou e Deus trabalhou. Vai ouvindo isso porque isso é bíblico. Isso é bíblico. Maria é uma moça comum. Deus falou que ia fazer algo extraordinário, mas não falou que seria na vida de uma moça comum. Mas se você for avaliar o texto, está nas entrelinhas que vai ser uma moça comum. O que há de mais comum em Jerusalém, o que há de mais comum em Israel do que uma moça virgem, preparando-se para o casamento? Então eu vos afirmo pela terceira vez, Maria é uma moça comum. Só que ela tem capacidade e características essenciais. E Deus ama a gente que preserva características essenciais. Às vezes você vê coisa no exterior das pessoas e pensa, eu quero ter isso. Mas às vezes o que a pessoa tem no exterior dela, qualquer um que tem dinheiro pode ter. A pergunta é, e o que ela é? Qualquer um pode ser? Se eu for resumir a grosso modo, eu vou afirmar que Maria não é alguém que tem, mas é alguém que é. Eu vou afirmar que Maria não é alguém que faz, mas é alguém que sabe ser. Se eu for aqui afirmar, para resumir, o que Deus viu em Maria a grosso modo, eu vou deixar claro então, que Deus não está procurando alguém que faça, Deus está procurando alguém que seja. E se você prestar atenção no que eu estou te falando, você vai perceber que muito mais árdua a rotina, que muito mais árdua a dedicação, depende de alguém que quer ser do que alguém que só quer fazer. Porque se você faz hoje, amanhã você não faz, terça-feira que vem você faz de novo, depois se não quiser você não faz. Mas se você estiver lutando não para fazer, mas para ser, você vai perceber que só uma vida de rotina vai te ajudar a construir isso. Camille, será que isso é verdade? Então veja a descida sobrenatural do Espírito Santo sobre a igreja apostólica no cenáculo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O texto diz que depois que Jesus Cristo foi assunto ao céu, os anjos que ficaram vendo Jesus ser assunto olharam para os homens e para Pedro e disse, varões galileus, o que é que estás olhando para as alturas? Ora, o que é que está olhando para a altura? Pedro não respondeu, mas se eu estivesse lá eu diria, mano, você não viu? Jesus acabou de subir e tirar o pé do chão do nada. E começou a subir como se fosse David Copperfield, mas na realidade. Como assim que eu estou olhando? Eu estou olhando esse show pirotécnico e sobrenatural que aconteceu somente pelo poder de Deus. Mas eles não ficam ali ovacionando o sobrenatural. Os anjos que são sobrenaturais olham para os homens que são naturais e dizem para eles, não fiquem olhando para as alturas, o que vistes hoje em pouco tempo vereis, mas não na condição de quem vai, na condição de quem volta. O Cristo que viste subir com um alarido de glória outra vez por entre as nuvens, vereis descer. O que o anjo está dizendo? Isso ele vai fazer, vai orar, vai fazer alguma coisa para vocês estarem preparados quando ele voltar. O texto diz que os homens ouvindo isso saíram dali e foram para a casa de Maria. E vai acontecer a primeira reunião, que não era dentro de uma sinagoga, mas a primeira reunião, especificamente como igreja devocional. Eles vão para a casa de Maria para orar, e o texto diz que eles oravam todo dia. Vamos lá, gente, eles oravam segunda, quarta e sexta? Não, porque o texto diz que eles oravam, vem comigo, sem preguiça, o texto diz que eles oravam, todo dia eles oravam. Depois a igreja cresceu, aí pararam de orar na casa de Maria, começaram a orar na sinagoga. E o texto diz que então, já que era na sinagoga, vamos orar só segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado? Não, o texto diz que eles perseveravam unanimemente no mesmo propósito. O que significa? Que a oração era a mesma, que as pessoas eram as mesmas,
E que o lugar que eles se reuniam era todo dia era a mesma coisa, com a mesma gente, do mesmo jeito. Se fosse hoje, alguém ia dizer: ai, que tédio! Só que olha o que vai resultar essa constância. Todo dia as mesmas pessoas orando do mesmo jeito. Segunda-feira, todo dia as mesmas pessoas orando do mesmo jeito. Terça-feira, todo dia as mesmas pessoas orando do mesmo jeito. Quarta-feira, todo dia as mesmas pessoas orando do mesmo jeito. Quinta-feira, todo dia as mesmas pessoas orando do mesmo jeito. Sexta-feira, todo dia as mesmas pessoas orando do mesmo jeito. Sábado, todo dia as mesmas pessoas orando do mesmo jeito. Para elas conseguirem estar no mesmo horário, com as mesmas pessoas, no mesmo lugar, elas tiveram que organizar a casa, organizar a hora, organizar os filhos, organizar a família, organizar os estudos, para que tudo convergesse, para que elas estivessem no centro da vontade de Deus. Camila, o que aconteceu? Todos morreram de tédio? Não. O texto vai dizer, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o que acontece com quem se submete a uma rotina para fazer a vontade de Deus. E perseveravam unânimes em oração no templo. E aí, Camila, quando você faz o todo dia, Deus se encarrega de fazer o de repente. E de repente, alguém pode me ouvir? Reaja a esta palavra. E de repente você diz: eu estou entediado, é todo dia a mesma coisa. Deus está dizendo: se você aguentar o todo dia, eu faço de repente. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. O que é isso? Deus está dizendo: você não quebra a sua rotina, eu quebro a sua rotina. Você não cura pessoas, eu curo pessoas. Você não muda a sua vida, eu mudo a sua vida. Você não salva a sua casa, eu salvo a sua casa. De repente veio do céu. Cadê o moço do teclado? Vem pra cá, o moço do teclado. Onde ele está? Oh Deus! De repente veio do céu um vento como de um som veemente e impetuoso. Não diz veio da terra. Não é o vento que soprou em Ezequiel dos 4 cantos. O texto é claro. De repente veio do... De repente veio do... Vem, de repente veio do... Deus está dizendo: se você fizer o da terra bonitinho, não adianta querer ser o que arrebenta, querer arrebentar a boca do balão aqui, na vertical, se você não tem a horizontal em ordem. Pode ser do manto, do ré, do prá, do chá. Pode ser do que quiser, meu filho. Pode rodar, virar cambalhota, andar com serafim, tocar interna. Meu filho, pode ter Gênesis, Apocalipse na cabeça. A vertical não se manifesta se a horizontal não tiver em ordem. Faz um som aí como de um vento veemente. Um som como de um vento veemente. Deixa ele para lá, ele se resolve. Fica aqui comigo. Um som como de um vento veemente. Não, esse aí está em calmaria. Eu quero aquele som que vem desarrumando tudo, botando no lugar. Isso. Camila, por que isso? Porque esse som vai soprar na sua casa. Esse som vai soprar no quarto onde você ora. Você vai acordar assustada. Credes em Deus e credes em mim. Você vai acordar assustado e vai dizer: eu acho que eu vou fechar a janela. Só que quando você for ver, a janela já vai estar fechada. É Deus dizendo: esse sopro não está vindo de fora, está vindo do céu para dentro da tua casa. Veio um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu, encheu, encheu. Não adianta querer estourar cartão de crédito. Não adianta as lojas terem aberto e você querer encher a tua vida de shopping. Não adianta ir pra praia no sábado de 9 horas da manhã até 2 horas da tarde. Deus está dizendo: quem enche a tua vida sou eu. Quem enche os teus dias sou eu. E encheu a casa aonde eles estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas. Repartidas. Se você organizar na horizontal, Deus vai organizar na vertical. Repartidas como que de fogo, as quais derrubavam eles? Não.
as quais repousavam sobre cada um deles. Se você organizar a sua vida na horizontal, Deus vai trazer ordem para a tua mente, vai organizar teus pensamentos, vai organizar a velocidade das revelações. Deus não te quer maluco, Deus quer uma fé inteligente, Deus quer uma rotina da qual você seja capaz de gerir. Deus não vai te botar em cima do coqueiro para você ficar lá um ano e depois amanhecer debaixo de um valão. Deus vai te dar capacidade administrativa ao longo dos anos. Deus vai te dar cadência, vai te dar ritmo. Segura aí, som veemente. Sobre cada um deles, e foram cheios. O que nós temos de mais interessante em Atos 2 para falar de coisas sobrenaturais? É que aquilo se manifestou por causa de uma rotina ordinária. E aí eu te pergunto de novo, eles oravam segunda, quarta e sexta? Terça, quinta e domingo? Como que era? Como que era? Tem gente que vai ser uma explosão todo dia. Mas aí eu te pergunto, quem é que aguenta ser uma explosão todo dia? Vai ser uma explosão até quando, pastor Bruno? Não é? Quer explodir? Mostra para mim onde estão as igrejas que explodem todo dia. Mostra para mim onde estão os crentes que arrebentam todo dia. Vê se eles aguentam essa pegada. Não aguentam. Porque Deus sabe que nós somos seres. Eu tenho muito medo de dois tipos de pessoa. A primeira, os que porque conhecem Deus, pensam que são Deus. E a segunda, que me assusta mais do que a primeira, qual? Os que têm certeza. Olha para alguém sem encostar nesse alguém e diga: você é humano. Pode cantar muito no culto, no final de um dia você não passa de um ser humano. Pode pregar muito, no final de um dia você é só um ser humano. Pode ter o melhor casamento do mundo, seu casamento não passa da união de dois seres humanos. Você pode ter uma empresa e ser um acionista, pode arrebentar na carteira da XP, da Bradesco, do Itaú. No final de um dia você não passa de um ser humano. Você é apenas um ser humano. E Deus está dizendo: se você for um bom ser humano, um ser humano de caráter, um ser humano de ordem, um ser humano de devocional, um ser humano de oração, eu serei Deus extraordinário na sua vida. Você está tanto querendo ser super crente, e Deus está dizendo: começa sendo apenas um ser humano. Maria é comum, Maria é apenas um ser humano. Maria não explode todo dia, mas tem um fogo todo dia. Maria não arrebenta todo dia, mas tem um pavio longo. Está entendendo o que Deus está falando? Você pode não orar 2 horas todo dia, mas se aguentar 15 minutos todo dia, vai ver, você não tem na tua casa um lugar próprio para fazer todo dia. Mas se todo dia você fizer de algum lugar o próprio para você, ou seja, um dia você pode orar no seu quarto, outro dia não pode, ora no banheiro do trabalho. Um dia não dá no banheiro do trabalho, vai ter que ser na cadeira do ônibus enquanto ele anda. Deus está dizendo: não importa o lugar, mas se for todo dia, ei, você vai ver o que o Deus sobrenatural vai fazer. Levante a mão, porque eu estou profetizando conforme Ele está me dando ordem. Vai ter de repente de Deus ainda em 2020. Vai ter de repente de Deus ainda em 2020. Vai ter de repente de Deus ainda em 2020. O anjo que visitou Maria vai falar para ela a mesma coisa que falou para Zacarias, que é Deus que vai fazer. E ela vai responder para o anjo a mesma coisa que Zacarias respondeu. Como se dará isso? A mesma coisa. Eu disse que ela responde a mesma coisa. Só que para Zacarias o anjo diz: você vai ficar mudo. Mas para Maria ele diz: descerá sobre ti o Espírito Santo. Aí eu te pergunto:
Por que que o mesmo anjo fala a mesma coisa, ouve a mesma coisa, mas ministra coisas diferentes para pessoas que falaram a mesma coisa? Ora, porque quando Zacarias pergunta como se dará isso, ele não está dizendo Deus pode, ele está dizendo não tem como. Mas quando Maria diz como se dará isso, ela está dizendo o que eu preciso fazer para que isso aconteça logo. E isso é que vai mudar o destino de cada uma das pessoas que estão aqui ouvindo a mesma palavra. Tem alguém aqui ouvindo uma palavra diferente, uma vez que só tem uma pregadora pregando? A palavra está sendo igual mas a maneira como cada um recebe é de fé, e a maneira como ele ministra para cada um também será de fé, porque não é o que você ouve do lado de fora, é como você recebe do lado de dentro. A manifestação de como Zacarias recebeu a mensagem do anjo foi: não tem como isso acontecer. Mas Camila, a frase é a mesma. Como é que você sabe que a intenção foi essa? Pela frase, não pelo resultado. Porque Deus não avalia o que sai da nossa boca. Deus avalia o que motivou a gente a dizer o que falou. Não, eu vou falar bem devagar. Deus está dizendo: não adianta você organizar a frase do lado de fora se ela não estiver organizada do lado de... Davi, ele disse: se eu botar minha cama no abismo, tu me vê. Se eu subir ao mais alto de uma colina, tu ali comigo está. Ele disse: eu sei que tu me sondas. Tem gente aqui na frente, tem gente ali atrás, mas para Deus está todo mundo na mesma linha. Ele está sondando por esta palavra, de dentro para fora. Davi diz: eu sei que tu me sondas. E o que mais ele diz? Eu sei que me conheces. Ele diz o que resolve a questão: antes que a palavra venha à minha boca, tu já sabes o que eu vou dizer. Quando Daniel orou, quando Daniel pediu e teve guerra no mundo espiritual para que a petição de Daniel não fosse ouvida, o anjo chegou pedindo desculpa, porque quando o cabra é amado, até o anjo pede desculpa. E disse para ele: Daniel, tua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Sabe o que ele está dizendo? A bênção já foi liberada antes de você começar a campanha. A bênção já foi liberada antes de você fazer o voto. A bênção já foi liberada antes de você entregar a oferta. Por quê? Porque não é pelo jeito que você apresenta a oração do lado de fora, é pela maneira como você crê que vai receber do lado de... Maria tem a mesma frase do lado de fora, mas não tem o mesmo coração de Zacarias. Quando Deus olha para dentro, na boca dele é uma cacofonia, mas eu não sei falar outra frase, é isso aí. Como se dará isso? É tipo, isso não tem como acontecer. Outra cacofonia na boca dela. Como é que eu arrumo isso, Thalita? Na boca da Maria, isso é o que eu preciso fazer para cooperar com o que você está dizendo. Na boca de Zacarias é assim: para que você veio aqui? Na boca de Maria é: fala o que eu faço para isso acontecer antes de você ir embora. Na boca de Zacarias é a mesma frase, mas a intenção é: eu acho que não tem jeito. Na boca de Maria é: eu creio tanto que eu já vou dizer, cumpra-se em minha vontade, antes de saber qual é toda a vontade. Então Maria pergunta, uma moça comum pergunta, alguém que faz comida num forno a lenha pergunta, alguém que tem um lençol que tem que lavar 2 vezes por semana pergunta: como se dará isso? O que eu faço para cooperar com isso? Deus está dizendo para a gente hoje aqui, ao invés de dizer é impossível, comece a perguntar: como eu coopero? Aí, para mim, tem aquilo que eu considero o que há de mais forte no texto. O anjo responde para Maria dizendo assim: descerá sobre ti o Espírito Santo.
Espírito Santo, fale em línguas aí agora. Se você tem o Espírito Santo, dê glória a Deus aí agora. Camila, eu ainda não sou batizada com fogo, mas já tenho o Espírito Santo, então diga aleluia. Ovacione a presença dele aí agora. Diga: és bem-vindo, Espírito Santo. Nós te amamos, Espírito Santo. Eu te glorifico porque tudo que faço, faço pela bondade do Espírito Santo, misericórdia do Espírito Santo, favor do Espírito Santo, consolo do Espírito Santo. É o Espírito Santo que me favorece, é o Espírito Santo que me dá as orações mais inspiradoras, é o Espírito Santo que me ensina a pronunciar as palavras corretas, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Você diz: eu preciso de dinheiro, e Deus está dizendo: você só precisa do Espírito Santo. Você diz: eu preciso de um carro novo, e Deus está dizendo: você só precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Seja guiado pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, direcionado pelo Espírito Santo. Vós tendes a unção do Santo. O que eu faço para cooperar? E o anjo responde: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder. Como é que fala poder em inglês? Power. Power. Camila, por que está falando em inglês? Porque estão dizendo por aí que inglês é a linguagem universal. Aonde isso chegar e você não tiver o suficiente em você, saiba que há em Deus. Como é que é Deus em inglês? God power. O poder de Deus. O poder de Deus. Camila, por que você está pulando? Porque eu estou cheia do poder de Deus. Camila, o que você está sentindo? Eu estou sentindo o Espírito Santo. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela faz o que não faz no normal. Ela canta o que não canta no normal. Ela prega o que não prega no normal. Ela acredita no que não acredita no normal. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito. Seja cheio, seja cheia. Alabora. Enche-me, Deus, enche-me. Cadê a bateria? Cadê a bateria? Pode ir. Enche-me, Deus, enche-me. Faça disso um clamor. Deus, você diz assim: eu preciso, Deus, de um advogado. E Deus está dizendo: você precisa de um advogado cheio do Espírito Santo.
Por que nós estamos desmerecendo? Por que nós estamos desprezando a eficácia do Espírito Santo de Deus? Nem orar como convém sem o Espírito Santo sabemos orar. Tiago diz assim: presunçosos, jactantes, arrogantes. Por quê? Porque vocês acham que podem fazer as coisas por si mesmos. Camila, minha vida não está dando certo. Eu vou te dizer porque que tua vida não estava dando certo. É porque você diz assim: amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou resolver, amanhã eu vou entrar, amanhã eu vou contratar, amanhã eu vou assinar. E Tiago vai dizer: arrogante, você deveria dizer: se o Senhor permitir. E se Ele permitir, o quê? Com a ajuda do Espírito Santo. Porque é Ele quem convence, é Ele quem ajuda. Já conversou com um crente cheio do Espírito Santo? O corpo arrepia igual uma lixa. E a gente diz: o que é isso? E o crente diz: é o Espírito Santo. Ele te favorece, Ele te ensina, Ele te ajuda. Ele chega na tua frente, protege na tua retaguarda e te ajuda durante. Tira a mão da cabeça. Segura só um pouquinho, a gente vai fechar junto. O anjo diz: Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo. Ai, Camila, eu quero sentar. Mano, se tu não aguenta 10 minutos em pé, como é que vai aguentar o derramar do Espírito Santo? Segura essa onda aí, minha irmã. Ai, Camila, que eu tenho uma dorzinha aqui, mas dia 5 tu tá na fila do banco para receber, né? Segura essa onda aí, minha irmã. Descerá sobre ti, diz Gabriel para Maria, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Ou seja, quando Maria diz: o que eu faço para isso acontecer? E ele responde: descerá sobre ti o Espírito Santo. Ele não está dizendo o que ela vai fazer, ele está dizendo para ela o que Deus vai fazer. Porque quando a gente está no centro da vontade de Deus e pergunta para Deus: Deus, o que eu faço? Se a gente estiver no centro da vontade de Deus, Deus responde para a gente: você não faz nada. Quem vai fazer sou eu. Já viu gente quando tem muita moral para trabalhar? Muita moral. Um cara que surfa bem, ou então lapida bem uma obra de arte, e alguém chega e diz assim: o que eu faço para te ajudar? E aí a pessoa chega para a gente e diz assim: senta e observa. Já viu? Se gente, ser humano, faz isso, imagina quando Deus diz assim para alguém: não precisa fazer nada não, só fica quieto e veja o que eu vou fazer. Agora, eu não quero aqui ser leviana. Para quem Deus diz isso? Para gente que não precisa fazer, porque diante de Deus já conseguiu ser. Então Deus não está procurando. Ouça, se você não ouviu nada do que eu falei nesse tempo, ouça isso agora e será o suficiente. Deus não está procurando gente que tem capacidade de fazer. Senão eu não estava aqui, você sabe que isso é verdade. Você não estava aqui e você sabe que isso é verdade. Quando Deus quer fazer, Ele não procura quem faz. Ele não procura quem tem capacidade de fazer. Ele procura quem tem resistência e capacidade de ser. Maria não precisa fazer nada. Deus vai fazer tudo por causa de quem ela. Deus está dizendo: eu não estou investindo em você para você mostrar para o mundo o que você faz. Eu estou investindo em você para você mostrar para o mundo quem eu sou na sua vida. Porque se você só ampliar a sua capacidade de viver naquele jugo que eu estava pregando no início, de que você quer arrebenta, que você quer... Deus vai diminuindo. As pessoas não vão vendo Deus. Mas quando você faz igual João, convém que eu diminua, porque quanto mais eu diminuo, mais Ele. Convém que eu desapareça, porque quanto mais eu desapareço, mais Ele apa. Aí Deus olha para essa pessoa, não precisa fazer nada. Jesus, quando vem para João Batista, João diz assim: tu vens a mim? Era eu que deveria ir a ti. Olha o que João está fazendo: não faça isso, eu é que deveria estar fazendo isso. Só que Jesus diz o que é para ele? Convém que eu faça isso e que eu cumpra toda a justiça. Por quê? Porque Jesus sabe quem João Batista é desde o ventre. Quando Jesus chegou na barriga de Maria, lá na casa de Isabel, mãe de João Batista, o texto diz que tremeu no ventre. Aí você diz: Camila, ele era uma criança. Mas quem não reconhece enquanto é gerado, não reconhecerá depois de nascido. Aí escute isso.
João Batista não precisa fazer nada, Jesus vem e faz tudo. Por quê? Porque quando você conquista a capacidade de ser o quê? Ser constante, ser devocional, ser quem Deus quer que você seja, Deus te para que Ele possa se revelar e fazer. Maria alcançou um posto que eu e você precisamos lutar para alcançar. Qual, Camila? Não querer conquistar Deus pelo que eu faço, querer conquistar Deus por aquilo que eu posso ser nele. Quero ser crente, quero ser constante. Jesus, hoje eu vim aqui orar, eu não vim te pedir nada não. Eu vim aqui porque eu quero ser fiel, porque eu quero falar contigo mesmo quando eu não tiver nada para te pedir. Quem está entendendo isso, diga amém. Quem está entendendo isso, diga amém. Ele não queria que ela fizesse, ele só queria que ela fosse. Então ela não ia precisar fazer nada, porque o Espírito Santo iria fazer tudo. E José acreditou? Não. Porque quando Deus chega para fazer uma coisa tão sobrenatural na vida de alguém que é tão comum, até quem acredita que Deus faz não vai acreditar em você. Porque José é da casa de Judá. Responde, ele conhece a profecia de Isaías, sim ou não? Sim. Ele é da casa de Davi. Ele sabia que quem ia conceber era uma virgem, sim ou não? Sim. Ele tinha isso de cor, desde os 7 anos de idade, sim ou não? Sim. Mas quando Maria diz, estou grávida, ele pensa em deixá-la. Por quê? Porque é o tipo de pessoa que está do nosso lado, crê que Deus faz, só não crê que é com a gente. Por quê? Você é tão comum. E tem gente aqui se olhando no espelho nessa quarentena, lembra das promessas, mas se olha no espelho e diz, você é tão comum. E Deus está dizendo, quanto mais comum você é, mais fé você tinha que crer que foi você que eu escolhi. Ele desce e enche Maria. E José, vai embora? Não. Porque eu não posso obrigar ninguém a reconhecer o que Deus me deu. Mas se foi Deus que me deu, Deus vai trazer reconhecimento sobre ele, quem ele quiser que reconheça. Não esfregue a sua chamada, seu ministério, seu dom e o tempo que Deus te deu na cara de ninguém. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Tem gente que fica vaidoso, como que se tivesse o rei na barriga, sim ou não? Já ouviu essa expressão, rei na barriga? E se eu te dissesse que Maria tem o rei na barriga? Literalmente ela tem o rei, mas ela não obriga José. Por quê? Porque eu não posso obrigar que o outro sinta aquilo que só eu ouvi. Porque eu não posso obrigar que o outro gere aquilo que só eu recebi. Você é comum, eu sou comum, você é um ser humano e eu também. Mas se você recebeu de Deus uma palavra, deixe que Deus faça, deixe que Deus se encarregue. E se você quer cooperar com o que Deus quer fazer, não procure só viver no dinamismo de fazer. Procure na constância de ser.